Fala pessoal, voltamos aqui para tratar nesse bloco de dois temas que dizem respeito a adicional de periculosidade. O tema 10 e o tema 17 do TST. Já vou compartilhando a minha tela. Primeiro, então, o tema 10. Lembrando, adicional de periculosidade, está lá na CLT, artigo 193, fala que é pago um adicional de 30% sobre o salário básico, né? Aquele salário que não é acrescido por outras parcelas, os adicionais, etc. Então, questão submetida a julgamento no tema 10. Definir sobre a existência de risco à saúde e integridade física dos trabalhadores expostos à radiação ionizante dos aparelhos de raio-x móvel, com vistas ao recebimento do adicional de periculosidade do artigo 193. Primeiro, vamos partir do seguinte pressuposto. Operação de equipamento de raio-x, quem de fato está operando, está exposto à radiação ionizante, recebe adicional de periculosidade, tá? Saibam isso, o operador do equipamento. Aí vem uma portaria do Ministério do Trabalho, portaria 595 de 2015, que fala um pouco mais sobre essa questão da atividade no ambiente em que há operação de raio-x. Tese, primeiro item da tese. A portaria 595 de 2015 do Ministério do Trabalho e a sua nota explicativa não padecem de inconstitucionalidade ou ilegalidade. E aí, pulem-lhe para o 3. Os efeitos da portaria 595 do Ministério do Trabalho alcançam as situações anteriores à data da sua publicação. Então, partimos do seguinte, tem uma portaria de 2015 que fala sobre adicional de periculosidade ou condições perigosas na operação de raio-x, e ela é constitucional e o entendimento nela constante alcança situações pretéritas. Uma questão mal formulada que fugisse do real interesse no concurso público, que é cobrar o conhecimento, né, poderia trazer essa abordagem. Então, aquela portaria lá de 2015, ela é constitucional. Mas o mais importante para a gente aqui é o item 2. Não é devido o adicional de periculosidade ao trabalhador que, sem operar o equipamento móvel de raio-x. Então, lembra que eu falei de partir do pressuposto que quem opera a máquina do raio-x tem o adicional? Aqui o TST resolveu outra questão. O cidadão que está no ambiente do raio-x, mas não opera. Então, de novo, não é devido o adicional de periculosidade ao trabalhador que, sem operar o equipamento móvel de raio-x, permaneça habitual, intermitente ou eventualmente na área de uso. Então, a questão pode vir e dizer que fulano estava presente, habitualmente, inclusive, quando havia operação do equipamento de raio-x, mas se ele não operar o equipamento de raio-x, ele não tem direito ao adicional de periculosidade. Beleza? Isso é o que a gente precisa lembrar. A portaria que está na próxima página, ela é constitucional, mas o principal é que quem está no ambiente de uso do raio-x, mas não opera a máquina do raio-x móvel, não tem direito ao adicional, ainda que essa exposição seja habitual, intermitente ou eventual. Beleza. E aí, o que diz a tal portaria, a título de conhecimento? Então, é a portaria 595 de 2015, que vai falar sobre atividade e operação perigosa com radiação ionizante, substância radioativa. Ela tem uma nota explicativa que diz, item 1, não são consideradas perigosas, para o efeito deste anexo, as atividades desenvolvidas em áreas que utilizam equipamentos móveis de raio-x para o diagnóstico médico. Então, ela estava esclarecendo que quem estava no ambiente de operação do raio-x móvel não estava sujeito a trabalho perigoso. É diferente de quem está operando a máquina propriamente dita, certo? Então é isso, a portaria veio dizer, olha, o ambiente do raio-x não é o do raio-x móvel perigoso. E aí o TST falou, é constitucional essa portaria. Quem opera o raio-x móvel, ok, tem o adicional, mas o que o TST bateu aqui é quem está no ambiente habitual, permanentemente, ou apenas eventualmente, não importa, mas não opera a máquina de raio-x móvel, não tem direito ao adicional de periculosidade. E ainda fala ali no item 2, áreas tais como emergência, centro de treinamento intensivo, sala de recuperação, leito de internação, não são classificadas como sala de radiação em razão do uso do equipamento do raio-x móvel. É que vamos pensar, tá lá na UTI, eventualmente vem o raio-x móvel, alguém opera ele e utiliza aquela máquina, tem vários trabalhadores lá. Quem opera o raio-x é uma coisa, mas os demais que estão presentes, mas não estão operando a máquina de raio-x móvel, estes não têm direito ao adicional de periculosidade. Então, para memorização para a prova, não é devido adicional de periculosidade ao trabalhador que, sem operar o equipamento móvel de raio-x, permaneça habitual ou intermitente ou eventualmente na área de seu uso. E a portaria 595 de 2015, ela é constitucional. Beleza. Então, falar raio-x móvel, quem sem operar a máquina está presente no ambiente, não tem direito ao adicional de periculosidade. E ainda dentro do tema periculosidade, a gente tem o tema 17, que é bem importante e havia uma expectativa que o TST entendesse de forma contrária, que é o seguinte, se um mesmo trabalhador está exposto a condições insalubres, por exemplo, ruído excessivo,
é uma condição insalubre, está lá na NR15. E inflamáveis, é uma condição perigosa, está lá na NR16. Ele pode perceber os dois adicionais? Agentes autônomos, fatores autônomos. Para mim, faria muito sentido que sim. E a Constituição fala, lá no artigo 7º, o direito dos trabalhadores a um adicional no caso de trabalho insalubre, perigoso ou penoso, né? Como interpretar? Dá para acumular ou não? Bom, questão: acumulação de adicionais de periculosidade e insalubridade amparados em fatos geradores distintos e autônomos. Tese: o artigo 193, parágrafo 2º da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal e ele veda a acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos e autônomos. Então, no meu exemplo, tem um cara, teve perícia, ele estava exposto a agentes inflamáveis, condição perigosa, e ele estava exposto a ruído excessivo, está lá no laudo pericial. Ele pode pedir os dois adicionais? Ele não pode acumular esses adicionais, porque tem um artigo na CLT, vamos passar de página, que diz, está lá no parágrafo 2º, no artigo sobre periculosidade, parágrafo 2º, o empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. Então, ao falar sobre o adicional de periculosidade, veio o parágrafo 2º dizer que, se for devido o de insalubridade, o empregado optará. E a respeito disso, o TST entendeu que esse artigo é constitucional e que é vedada a acumulação dos adicionais de periculosidade e insalubridade. O TST lá faz uma interpretação da Constituição, que tem a palavra ou no artigo 7º, então é uma coisa ou outra. Não importa. A prova vai nos trazer alguém que está exposto à condição insalubre e à condição perigosa. E a gente vai dizer que não pode acumular. O trabalhador pode optar pelo que, no seu caso concreto, seja mais vantajoso. Então, o tema 17 termina com o nosso resumo: acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade. Amparar, ainda que amparados em fatos geradores distintos e autônomos. Vedada a sua acumulação. Por quê? Foi recepcionado o artigo 193, parágrafo 2º da CLT, que justamente veda a acumulação desses adicionais. Beleza, pessoal? Daqui a pouco a gente volta. Não sei como é que está a disposição das aulas, se é hoje, se é amanhã, mas espero que esteja sendo útil para vocês o nosso estudo até o tema 11, que é o nosso próximo.